Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa, a nossa língua materna, não é? Vamos fazer uma revisão sobre alguns assuntos que vocês já estudaram, vamos estudar sobre os gêneros e os tipos textuais, né? Vamos ver esse assunto hoje. Então, no conceito dos gêneros textuais, né, corresponde aos textos efetivamente produzidos em nossa vida cotidiana, né, e apresentam as características gerais comuns, né, no caso, o formato, a sequência, como esse texto, como esse gênero, ele é organizado. Então, para cada gênero textual, ele vai ter uma forma, como vocês estão vendo aí, ó, o cardápio, né, cardápio de restaurante. Então, nesse cardápio, você vai observar a estrutura, a forma como ele é organizado, e daí nós temos o quê? Um gênero textual. E ele é comum, né? Se você vai a um restaurante, a uma lanchonete, sempre vai ter um cardápio para que você possa escolher a comida, né, que você vai saborear. E nós temos também a receita culinária, que é um outro gênero textual, que também é bastante comum, bastante conhecido. Ele vai obedecer aí uma estrutura, a organização desse texto, né? Vai ter os ingredientes dessa comida, desse doce, vai ter o modo como se faz esse doce. Então, nós temos aqui o quê? Um gênero textual, receita culinária. E outro texto também que é bastante conhecido é a bula de remédio. Quem nunca tomou um remédio para algum tipo de doença, algum mal-estar, né, do corpo, febre, gripe, né? Então, a bula de remédio também é um gênero textual. Então, por quê? Porque ele tem lá a estrutura dele, a forma, né, como a pessoa vai tomar esse remédio, a maneira que vai ser utilizado esse remédio. Então, nós temos aí o quê? Uma bula de remédio. E nós temos também o quê? O bilhete. O bilhete, apesar de hoje a gente já quase não utiliza muito o bilhete, né? Por quê? Porque ele praticamente foi substituído pelo WhatsApp, né? Ou por um outro meio de comunicação. Porém, as pessoas que têm esse hábito, né? Pode até ainda ter na tampa da geladeira, lá na porta da geladeira, algum recadinho, alguma coisa que você queira lembrar. Ou então, quando você está fazendo alguma anotação, que está fazendo algum tipo de estudo, você pode pegar, né, os post-itzinhos, que são esses pedacinhos de papéis, e você pode fazer pequenas anotações, né? Então, o bilhete é esse gênero textual, né? Ele é um gênero, tá? E nós temos também a notícia. A notícia, ela é um gênero textual, porque ela vai trazer aí informações, né, para os leitores, para todas as pessoas que buscam se informar, através do jornal escrito ou através do jornal falado, né? Nós temos as duas modalidades. E o aviso também ele é um gênero textual bastante importante, porque ele vai estar informando, dando uma determinada informação sobre um determinado assunto. Aqui no caso desse exemplo, como ele diz assim, ó, por favor, mantenha a distância. Então, em determinados locais, né, por exemplo, na nossa atualidade, as pessoas vão para a fila de um banco, por exemplo, tem aí o distanciamento, as pessoas têm que obedecer, né, esse distanciamento. E geralmente vai ter lá um avisozinho escrito, né, numa folha de papel, e vai estar dizendo para você manter a distância um do outro, né? Então, o aviso também ele é bastante importante, ele vai estar em vários locais, vai estar nos bancos, vai estar na drogaria, na padaria, e em vários outros locais, sempre vai ter ali um comunicado, um aviso ali dizendo alguma informação que o dono daquele local, ou nos bancos, ou instituições públicas e também privadas, para comunicar, né, para dizer uma informação que o cliente precisa saber. Então, todos esses gêneros, eles são importantes, eles estão no nosso cotidiano, eles estão, né, na nossa vida, né, e eles são fundamentais que a gente conheça para que a gente possa tomar as nossas decisões necessárias, né? E aí nós temos também as principais características desses gêneros textuais. Então, eles são inúmeros e variados, como eu mostrei para vocês, né, com exemplos, porém, nós temos outros exemplos muito mais vastos, né? E eles são vastos por quê?
por causa das nossas práticas sociais, né? Então, nós somos seres sociáveis, né? Então, nós nos comunicamos de várias formas, de várias maneiras. E eles são relativamente estáveis, né? Tão estáveis quanto as práticas sociais que nós servimos. Então, vai depender essa relação, né, de a gente se comunicar com o outro através de várias maneiras. Então, as maneiras que eu mostrei para vocês são os gêneros textuais. E dentro dos gêneros textuais, nós vamos ter também as características, né, que nós estamos falando, que é o que, né? O que é a informação que está dentro desse gênero, o que ele está te comunicando, né? A maneira como esse texto foi organizado, como eu mostrei, por exemplo, o cardápio, a bula de remédio, a receita, todos eles têm uma maneira de ser escrito, a forma, né? A organização textual, ela se diferencia, né? Assim como também ele vai se diferenciar nos objetivos, né? Então, as receitas culinárias, elas têm uma determinada instrução, né? Na bula de remédio também. No aviso, ele vai estar comunicando uma determinada informação. Então, cada um deles, ele vai ter uma maneira diferente de comunicar algo, ok? E aí, juntamente com os gêneros textuais, nós vamos ter o tipo textual, né? O tipo textual, sendo que o quê? Esses gêneros textuais, eles vão se encaixar num desses tipos textuais. Então, no tipo textual, nós vamos ter a descrição, nós vamos ter a dissertação, nós vamos ter a injunção e a narração. Na descrição, a função dele é o quê? Caracterizar as pessoas, cenas, objetos, lugares. Então, ele vai estar dando uma característica, ele vai estar descrevendo a forma, a maneira como é a pessoa, uma cena, o objeto. Então, ele vai estar caracterizando, ele vai estar dizendo detalhes sobre a pessoa, o objeto ou lugar, né? A dissertação, ele vai expor uma defesa de ideia. Aí, observe que já é completamente diferente, né? É um texto em que ele vai colocar a sua ideia, a sua opinião, e ele vai expor num texto, né? E a injunção, ele vai ter a função de quê? De instruir sobre como fazer algo, como fazer determinada coisa. E aí nós vamos ter o quê? Os textos injuntivos, que no caso são as receitas, né? São a bula de remédio. Então, esses gêneros vão se encaixar onde? Na injunção, tá? Aí nós temos os textos narrativos. Os textos narrativos, eles vão contar histórias, relatos de fatos, sejam eles reais ou fictícios, tá? Então, a narração vai ter esses dois modelos. Ou você vai contar uma história, que no caso são as fábulas, os contos, né? Que são textos fictícios, são textos criados pelo homem. E os textos narrativos de fatos que acontecem na realidade, como, por exemplo, o jornal, na notícia, por exemplo, nós vamos ter histórias contadas que aconteceram na realidade. Então, ele vai ser um texto narrativo de fato real, de aquilo que aconteceu na realidade, ok? Então, no texto narrativo, o que vai predominar, gente? A predominância é o quê? Nas crônicas, né? Nos romances, nas fábulas, né? Que são as histórias infantis, as novelas, a piada, também ele é um texto narrativo, porque você vai contar uma determinada história e tem um fundo de algo engraçado, né? Cômico. Os contos de fada, que são aquelas histórias para as crianças, né? E o texto descritivo, ele vai tomar uma outra característica, ou seja, ele vai descrever, né? A predominância dele é descrever um retrato, né? Um retrato de uma pessoa, por exemplo, ou um anúncio no classificado, a lista de ingredientes de uma receita culinária, a lista de compras, né? Se você vai ao supermercado, de repente você faz uma lista ali para você organizar as compras do que você vai fazer, né? Para você não se perder no horário, no momento de você estar lá no supermercado. O cardápio, que é justamente aquele texto em que você vai
no restaurante, no lanche, eles vão te dar aquele cardápio e você vai escolher a comida preferida. Dentre tantos outros textos, né, que inclusive no texto narrativo nós podemos ter descrição, né, mas existem textos específicos que vai predominar a descrição, ok? O texto dissertativo, o que vai predominar, gente? Vai predominar em aulas expositivas, né? Os sermões, as redações dissertativas. Então, por exemplo, estou ministrando a aula para vocês agora, nós temos uma aula expositiva. Então, eu estou fazendo mais um texto dissertativo, né? Do que descritivo. O texto injuntivo, ele é um tipo textual predominante em gêneros como a propaganda, a bula de remédio, né, a receita culinária, o manual de instrução. Então, esses textos, eles vão ter a predominância, a injunção. O que é a injunção? É o modo de você instruir alguém a fazer algo, né? Seja na tomada de um remédio, para tomar um remédio, seja para fazer uma receita culinária, né? E o manual de instrução também. Por quê? Porque ele vai trazer justamente o quê? A maneira, a forma de montar um determinado objeto, por exemplo, né? Então, nas características básicas, né, das sequências textuais, nós temos a narrativa. Onde é que vai estar o foco? Vai estar na ação, porque os personagens vão fazer algumas determinadas ações dentro da história, né? A descrição, o foco vai ser no ser, porque você vai caracterizar aquele ser, aquele objeto, aquela pessoa. Na dissertação, o foco vai ser o quê? Na defesa de uma ideia, de um ponto de vista. E na injunção, vai apresentar o quê? Uma ordem, uma imposição, uma orientação. Ou seja, vamos usar muitos verbos no imperativo, justamente para estar dando essa ordem, essa indicação de fazer algo, ok? Vamos ler agora um texto, né, que vai trazer justamente a sequência narrativa. Então, observe na leitura do texto. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos os seus desejos e vontades. Assim, passavam os dias, as semanas, os meses e os anos, e nada acontecia. Até que no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e, numa voz de desespero e raiva, gritou: pelo menos meu filho, compre o bilhete. Então, aqui nós temos uma sequência narrativa. Por que ela é narrativa? Porque ela está contando uma história. Muito embora seja uma história fictícia, uma história que foi criada, né, com um tom de humor, é engraçado. Por quê? Porque a pessoa pedia tanto para o santo para ganhar na loteria, mas o que acontecia? Ele não comprava o bilhete. Então, ele nunca ia ganhar, né? Então, o humor da história está aí. O fato de ele orar, de ele rezar lá para o santo para fazer ele ganhar na loteria, só que ele não jogava, né? Então, o humor ele vai desencadear aí no final da história. Então, eu tenho o quê? Uma sequência narrativa, tá? Eu estou contando uma história. Já na sequência descritiva, nós vamos observar o seguinte, olha, nós temos a árvore, é grande, então vocês estão observando aí a palavra grande, ela está caracterizando a árvore, então aí, observe que a descrição vai estar nessa palavra aqui, ó, palavra grande, caracteriza a árvore, né? Com o tronco grosso, observe aqui, ó, o tronco, a maneira, a forma desse tronco, então estou descrevendo esse tronco, estou dando os detalhes, né? Estou dando detalhe de como ele é. Os galhos longos, também outra palavra que vai caracterizar quem? Galhos, ok? É cheia de cores, então ela está dizendo, né, a quantidade de cores que tem nessa árvore. Pois tem o marrom, né? Está descrevendo as cores, ó, marrom, verde, vermelho, até o ninho de passarinhos. Só que aqui é a imaginação, né? Aqui, no caso, o ninho de passarinho também é um detalhe, né? É uma informação descritiva, você está minuciosamente descrevendo o que tem nessa árvore, né? Então, nós temos o que aí? Uma sequência descritiva. Eu estou descrevendo como é essa árvore, né? E a sequência dissertativa, como é que é? A sequência dissertativa,
você vai começar um texto, aqui no caso nós temos uma introdução, tá? Nunca foi tão importante no país uma cruzada pela moralidade. As denúncias que sucedem, os escândalos que se multiplicam, os casos ilícitos que ocorrem em diversos níveis da administração pública exibem de forma veemente a profunda crise moral por que passa o país. Então, aqui eu tenho uma introdução de um texto dissertativo, estou expondo um pensamento, uma ideia, tá? E a sequência injuntiva, ele vai usar os verbos justamente no imperativo, como, por exemplo, a palavra acrescente, coco ralado à mistura, né? Estou dando a ordem para aquela pessoa acrescentar esse elemento, a mistura, né? Dobre a primeira à direita e siga em frente, então a palavra dobre e siga. Venha para a minha festa, também o verbo venha, está na ordem, está no imperativo. Pode esfriar à noite, leve este casaco. Então, leve é o verbo que está no imperativo. Certifique-se de que a peça foi colocada. O verbo certifique-se também está no imperativo. Então, esse nós temos a sequência injuntiva. Agora, nós vamos para a nossa atividade, né? Vocês vão prestar bastante atenção nos textos, tá? E depois eu retorno com vocês para fazermos a nossa interação e a correção das atividades.
Muito bem, turmas, voltamos com a nossa interatividade. Vamos fazer então a leitura do texto e vamos fazer a correção. Lembrando que vocês podem participar pelo chat, tá? Respondendo lá o que vocês acham da questão, qual foi a questão que vocês marcaram, qual é a questão que tem mais a ver com o texto. Então vamos lá para a leitura do texto. Vamos ver a liberdade, né? Liberdade é não depender de droga nenhuma para viver. Você sabia que os remédios sem indicação médica, a cola de sapateiro, o álcool, o cigarro são as drogas mais comuns no Brasil, mais consumidas no Brasil? São as mais comuns e por isso mesmo muito traiçoeiras. Porque o pior de toda droga nem é o risco de morte, é a certeza de uma vida de dependência. Quem ainda acredita que as drogas libertam é candidato a ser escravo, porque a outra palavra para liberdade é independência. Então, o objetivo desse texto nós temos a letra A, alertar as pessoas para o uso indevido de remédios, chamar a atenção para os malefícios da dependência química, letra C, informar sobre todos os tipos de drogas existentes e a letra D, buscar soluções para os usuários das drogas mais pesadas. Bom, gente, você que respondeu a letra C, você respondeu corretamente. Por que é a resposta B? O que seria a resposta à letra B? Porque a finalidade, o objetivo desse texto, ele é prevenir, ou seja, chamar atenção para os malefícios da dependência química, ou seja, o vício em drogas. No caso do texto, ele está falando em drogas lícitas, né? São as drogas que você pode ir lá na drogaria e comprar, né? Ou então a cola de sapateiro vai lá na loja e compra. Então essa é a resposta mais adequada. Por que não é a letra A? Porque a letra A fala sobre o uso indevido de remédios. Só que o que predomina no texto não é isso, não está falando sobre remédios, né? Ele dá uma pequena observaçãozinha a respeito disso, mas não é o que enfatiza mais no texto, tá? Informar sobre os tipos de drogas existentes. Não, ele não fala de todos os tipos, ele fala das drogas lícitas, tá? Então não pode ser a letra C. Porque ele falou só das drogas lícitas e nós temos também as drogas ilícitas, tá? Buscar soluções para os usuários das drogas mais pesadas. Também não. Por quê? Porque não está se falando de usuários de drogas mais pesadas, está falando de das drogas das mais comuns e as lícitas, tá? E aí nós temos a questão 2. Na questão 2, você vai observar que esse texto, ele é o quê? Um texto descritivo. Por que ele é um texto descritivo? Porque observem aí as palavras que vão estar caracterizando a garota, né? Você que conseguiu identificar, né, essas características da garota, como é que ela é? Ó? Sempre usava preto, a vestimenta dela, né? Estilo gótico, também é outra forma de se vestir. Olhos arregalados, observe aqui, está dando a característica de como é os olhos dela. Um andar estranho, o andar dela é estranho, está caracterizando o andar. Parecia estar em transe, então o aspecto fisionômico dela, ela parecia não estar bem, né? Não estar no seu sentido normal. Então esse texto, ele é o quê? Um texto descritivo. Por quê? Porque ele está descrevendo a moça, a garota, a maneira como ela se veste e tudo mais, né? Então, a predominância desse texto, ele é o quê? Descritivo, tá? Não pode ser um narrativo porque não está contando uma história. Não pode ser injuntivo porque não está dando nenhum tipo de ordem para fazer nada, né? Então, certamente, a resposta é a letra C. Em razão do texto apresentar predominantemente a descrição da vestimenta da garota e do estado físico e psicológico, né, que ela se encontra. A gente pode observar isso nas palavras, como eu mostrei para vocês, nas palavras, os olhos dela, né, os olhos arregalados, estilo gótico, andar estranho, está em transe. Então, através dessas palavras, a gente vai conseguir chegar à resposta correta. Então, alguns alunos responderam, né, responderam a letra B, outros disseram que não conseguiram acompanhar, mas já fiquem atentos, né, para a próxima aula que nós tivermos, vocês vão conseguir ter mais a atenção e conseguir acompanhar, tá, gente?
Então, agora, só para lembrar para vocês que terça e quarta não vai haver aula, né, ao vivo. Mas vocês podem fazer as atividades lá do caderno digital, tá? Que vai ter lá as atividades para vocês fazerem, tá? Quinta-feira, a hora, é o horário normal da aula, tá bom, gente? Então, vamos seguir para a próxima aula e espero vocês na próxima aula com língua portuguesa.